Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá. Me perguntaram como é que era a minha rotina de estudo para passar na ESA. Quero lembrar vocês que eu sou do concurso de 2017. Então eu estudei em 2017, fiz a prova em 2017, fui aprovado e fui para o período básico em 2018 e 2019 na ESA. 2020, no iníciozinho de 2020, eu estava aqui em Manaus já trabalhando como sargento. Então vamos lá. Como é que eu fiz, como é que era a minha rotina de estudo? Em primeiro lugar, antes de falar sobre rotina de estudo, eu tinha que falar quem eu era, cara. Eu era casado, então eu trabalhava na empresa dos meus pais. Morava numa cidade que ficava mais ou menos uns 60 quilômetros, tô chutando, tá? Talvez seja mais, talvez seja menos, mas ficava mais ou menos 60 quilômetros do cursinho que eu fazia. Então, sim, eu fiz cursinho presencial. Não fiz à distância, na época não tinha grandes opções de cursinho à distância militar, voltado para militar. Pelo menos nenhum conhecido, nenhum que você tivesse uma certa confiança. Diferente de hoje, que tá cheio de cursinho online aí, e pelo que eu sei por cima, são de alta qualidade. E então eu ia para esse cursinho todo dia, de segunda a sexta, né? E alguns finais de semana fazer simulado. Então eu tinha uma vida muito corrida, cara. Eu acordava de manhã, eu ia pro trabalho, voltava para almoçar, ia pro trabalho de novo. Aí saía mais cedo, que era uma tratativa, era um acordo que eu tinha com meu pai. Eu trabalhava até umas 4:30 da tarde. Aí voltava, tomava um banho rápido e corria pro ponto de ônibus. Aí no ponto de ônibus, eu esperava um ônibus passar, que tinha um ônibus, tem até hoje, eu acho, esse ônibus da prefeitura que leva o pessoal pra faculdade, porque eu vim de uma cidade da Grande Florianópolis, só que ela é a menor cidade da Grande Florianópolis, e ela fica longe de Florianópolis, uns 60 quilômetros. Então eu pegava esse ônibus, a prefeitura disponibilizava para levar o pessoal para a faculdade, e eu consegui uma vaga nesse ônibus aí para me levar também, mesmo eu não fazendo faculdade, fazendo um cursinho preparatório, então eu não pagava nada para ir, né? Pagava em torno de 670 na época no cursinho presencial. Hoje deve estar muito mais caro. E sim, era um valor bem alto para mim. Na época minha ex-esposa trabalhava também e meu pai pagava metade desse cursinho para me ajudar ali. E em compensação eu aumentei a carga horária de trabalho no final de semana. Sim, eu trabalhava sábado o dia todo. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Como era a minha rotina de trabalho? Eu acordava de manhã, se eu conseguisse acordar mais cedo, eu estudava cedo. Nem sempre eu conseguia fazer a minha rotina perfeita, então muitas das vezes eu não conseguia acordar cedo e acordava já em cima para poder se vestir e ir pro mercado do meu pai. Então, de manhã, às vezes, eu não conseguia ter aquele estudo adequado, que seria o melhor horário de todos, porque é o horário em que sua cabeça está mais fresca, você tem zero incomodação. Então, se hoje eu voltasse no tempo, eu optaria por acordar bem mais cedo e estudar naquele horário ali, que é o melhor horário de todos. Mas, enfim, eu fazia com o que dava e não com o perfeito. O que dá, eu pegava tudo aquilo que eu podia, o melhor que eu podia e fazia. Então eu acordava, tal, me vestia e ia pro trabalho. No trabalho eu sempre levava umas apostilas comigo, seja apostila de português, matemática, de física, enfim. Um detalhe, eu estudava para a SpaceX, eu não estudava para a ESA. Depois eu vou falar sobre os concursos que eu estudava, tá? Mas o meu foco principal era a SpaceX, que era praticamente ali meu penúltimo ano para fazer a prova. É uma carreira muito melhor que a de praça, carreira de oficial. Então sim, eu tentei fazer para a SpaceX. Na época, no edital, não tinha previsão de ser casado ou não. Quem é casado não pode se matricular. Isso não existia, você podia ter dependente. Não existia essa restrição. Lembrando que se essa restrição aparecer de novo, o STF já se pronunciou em outros casos dizendo que essa cláusula do edital, esse item do edital é inconstitucional. Então você pode sim ter filho, pode ter mulher, pode ter o que for. E se existir essa cláusula, você pede ali para um advogado ir atrás desse precedente do STF que aconteceu no ano passado, e onde o STF já se pronunciou dizendo que é inconstitucional. Então você tem sim direito a entrar na carreira das armas mesmo tendo dependente. Mas voltando para minha rotina. Então eu ia pro trabalho e eu atendia muito no caixa. Quando não tinha outras coisas para fazer, eu ficava no caixa atendendo as pessoas, e quando alguém saía, eu puxava debaixo do caixa a minha apostila e lia o que dava, irmão. Tipo assim, não tinha ninguém para atender, às vezes tinha 2, 3 pessoas no mercado, só que não chegaram no caixa ainda, e eu ia fazendo. Então, eu
tinha esse momentozinho pequeno que era muito de baixíssima qualidade, mas eu fazia. Mesmo sendo de baixa qualidade, se eu ganhasse, se aumentasse um degrauzinho, ao invés de, o certo era você a cada estudo se elevar 10 degraus para chegar no estudo perfeito. Eu, naquele estudo ali, eu fazia um degrau, mas já era um degrau, só faltava 9, entendeu? Então ali eu já estava praticando algo, eu ficava o dia inteiro em contato com determinado conteúdo, e por mais que fosse de baixa qualidade, mas tá todo dia tá ali martelando. Verbo, que eu nem lembro mais as paradas de português, mas utilização da vírgula, as regras para utilização da vírgula, matemática ali, os vários conceitos, física, enfim, caralho de asa. E desculpa o palavrão. Então, eu fazia esse estudo, aí tinha 15 minutos de café. Nos 15 minutos de café, meu irmão, eu já, antes do horário de café, eu já deixava preparado ali um pão, alguma coisa, pra quando eu chegasse para a hora do café, eu tinha exatos 15 minutos, eu levava a minha apostila e eu só servia o meu café e ia comendo aquilo ali, só que sem tirar o olho do livro. Então eu ficava estudando naqueles 15 minutos, cara, 15 minutos, míseros 15 minutos, mas eu utilizava, e era melhor ainda do que o tempo que eu tava no caixa. Aí beleza, voltava a trabalhar, meio-dia eu voltava para casa, almoçava, aí ali conversava um pouco com a minha mulher e tal, tudo mais. E se tivesse um tempo, se eu conseguisse achar um tempo ali adequado, eu também fazia exercícios e estudar e tudo mais. Depois eu voltava, e daí vinha o principal ponto, voltava à tarde pro trabalho, continuava desse mesmo jeito, o cafezinho de 15 minutos eu tinha de novo, eu fazia de novo, mesma coisa ali no caixa, não tem ninguém, eu vou dar uma olhada. Mas quando eu ia pegar o ônibus, irmão, aí sim começava o meu estudo muito firme. Porque eu pegava o ônibus 5 horas da tarde, até chegar em Florianópolis, era quase 6h15, 6h10. Então era 1 hora de ônibus e todo mundo ia dormindo, aproveitava, balanço do ônibus, BR e tal. O pessoal vai dormindo, vai trocando ideia, vai conversando. Eu não, eu fazia questão de sentar no local onde não tinha ninguém sentado, para eu ficar com os dois espaços. Eu tirava da minha mochila o livro, tirava um caderno e começava exercício, 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 exercício. Até porque o conteúdo teórico eu tive nas aulas, então eu só praticava exercício. E quando eu errava o exercício, eu voltava, daí sim eu ia na apostila para saber o conteúdo teórico e por que eu tava errando aquela merda. Eu ficava puto quando eu errava alguma coisa e voltava lá, às vezes eu não tinha explicação, e aí eu já marcava um asterisco naquela questão dizendo, eu preciso aprender a fazer esta bosta. Aí, para quando eu chegasse no professor de novo, lá durante as aulas do cursinho, eu perguntasse ou até mesmo pesquisasse no YouTube. Muitas vezes tinha resolução no YouTube já, naquela época. Enfim, feito isso, eu passava 1 hora e pouca estudando dentro do ônibus. E eu, igual eu falei pra vocês, às vezes eu acordava cedo e eu ficava com muito sono, mas muito sono mesmo. Então eu cansei de perder lápis e caneta, porque do nada eu acordava, eu dormia em cima dos livros assim, dentro do ônibus, e o meu lápis, minha caneta foi parar não sei aonde dentro do ônibus, enfim, perdi, já era, barro. Aí beleza, eu chegava, quando eu via que estava chegando perto do meu ponto, eu guardava tudo, saía e ia pro meu cursinho. No cursinho, cara, eu tentava prestar o máximo de atenção possível, sem conversa, sem nada. Tinha uns amigos lá meu que a gente conversava, até trocava uma ideia, mas sempre quando tinha um conteúdo eu tentava ao máximo prestar atenção, porque eu precisava passar nessa merda. E sempre nos tempos de intervalo do cursinho, eu ficava discutindo questões com os meus amigos, Então os caras do cursinho também querem passar no concurso a princípio, não todos, tem muito filhinho de papai também que tá cagando, tá lá porque o pai obrigou, porque o pai tá pagando, mas eu me juntava com aquele pessoal que queria um pouco mais, e a gente ficava discutindo questões, e muitas das vezes eu ensinava as questões para as pessoas, porque chegou um momento em que eu estava muito bem. Então as pessoas vinham me perguntar, não, mas isso aqui é assim, isso aqui é aquilo lá. E só pelo fato de eu ensinar nesses momentos de intervalo, eu ganhava muito mais conhecimento. Existe a técnica de estudo que é através do ensino. Se você consegue ensinar outra pessoa aquela matéria, significa que você domina o assunto de fato. Então eu fazia isso e isso me deixava ainda mais autoconfiante. Tanto é que eu ia fazer SpaceX e ESA, só, mais nada. E eu já vou explicar por que os outros concursos eu não fiz. Só a SpaceX e ESA. Porque a ESA era mais fácil que a SpaceX, então se eu estudasse para a SpaceX, eu ia fazer a prova da ESA também tranquilo. E se eu passasse na SpaceX, muito provavelmente eu passaria na ESA também. Porque na época, eu não sei como é que tá hoje, mas na época, os assuntos eram... O da ESA era muito
é muito menor que o da SpaceX e muito menos aprofundado. Não tinha química, não tinha física, a história era somente história do Brasil, e inclusive foi a única coisa que me tirou da SpaceX foi história. Em química eu quase gabaritei, faltou uma questão para eu gabaritar em 2017, só que infelizmente a história me tirou ali na nota de corte, a nota de corte ficou lá em cima e eu fui pro barro em história, até porque eu ficava focando muito nas matérias difíceis e história não foi uma matéria que eu foquei muito no cursinho. Mas enfim, terminava o meu estudo lá e muitas das vezes eu ficava em pé, tomava café, o diretor do cursinho deixava uma garrafona de café e foi onde eu realmente comecei a gostar de café e viciar em café, que eu tomava direto para ficar acordado e ficava em pé para não dar sono, para prestar atenção na aula. Terminava o cursinho 10 horas da manhã e eu ia pro ponto de ônibus de novo. Quando eu chegava no ponto de ônibus era mais ou menos umas 10h10 da noite, 10h05, e o meu ônibus só passava umas 11h15 da noite, cara. Então eu ficava uma hora no ponto de ônibus. Então, beleza, eu ficava lá, o que eu ficava fazendo? Tinha gente lá que queria ficar conversando, muitas das vezes a vontade seria mexer no celular. Eu pegava meu livro, pegava minha apostila e ficava fazendo questões no ponto de ônibus. E não acho você que era um ponto de mas era um local super seguro. Não, cara, eu passava por um monte de gente mal encarada, era estranho, tinha um pessoalzinho estranho em volta. Mas eu cagava, velho. Tipo assim, cara, se quiser roubar, só tem caderno e livro, pode ficar à vontade. Nunca me aconteceu nada. Eu puxava o livro, puxava a caneta, puxava a apostila, puxava o caderno e ia fazendo questão pra caraca, geralmente agora sim, da matéria que eu acabei de aprender. Então, se a gente aprendeu função de x, se a gente aprendesse função de x naquele dia, o professor ensinou função de x, deu lá os exemplos, matemática e tal, eu ia pegar o livro, a apostila de matemática, e iria realizar as questões sobre aquele conteúdo. E se eu errasse, eu já começava a anotar as questões, eu ia atrás do porquê que eu errei, se eu não conseguisse saber, eu já botava um asterisco na questão. Entrava no ônibus, já era 11h15 da noite, imagine, agora o trânsito um pouco melhor, a gente chegava perto da meia-noite lá na minha cidade. Então já era mais 50 ou 40 minutos que eu ficava ali estudando à noite, cara. O ônibus completamente escuro, todos aqueles estudantes universitários dormindo e eu com a porra daquela luzinha do ônibus acesa, atrapalhando todo mundo, mas beleza, caguei. Botava ali e ia estudando e mais uma vez eu perdi, muitas vezes, caneta, lápis, porque eu dormia também, cara. Você tem uma hora você sentado ali, aquele balancinho do ônibus, pá. Aí você fazendo e tua cabeça doendo já de tanta questão que você fez, você já estava estudando antes, nada e puf, quando você vê, cadê às vezes minha apostila estava no chão, o lápis foi embora, enfim. Mas esse era o meu tempo, então o meu grande tempo de estudo era esperando o ônibus e dentro do ônibus, tanto na ida quanto na volta, e foi isso que me aprovou na ESA, porque eu não tinha tempo. Mas qual que é a grande questão aqui? Eu falei sobre a minha rotina de estudo. E a grande questão é você achar tempo onde não tem, cara. Então, muitas das vezes, você tem tempo, você só não quer usar aquele tempo. Você, por exemplo, eu poderia muito bem dizer, pô, eu não tenho tempo para estudar, porque meu ônibus demora para chegar, meu ônibus demora para chegar na casa, depois que ele chega eu entro dentro do ônibus, não tem como estudar ali, não é um local adequado. Que local adequado, cara? Você quer ser militar, irmão. Se você quer ser militar, pô, nada é feito no conforto, nada é feito porque não dá, tem que ser nos melhores moldes. Esquece isso, cara. Você vai ter que fazer com o que tem no exército. O exército é pobre, irmão. Se você não fizer, você não fez e você tá errado. Você vai ser punido, você vai ser chamado a atenção. Sendo que, pô, tem que dar uma instrução, mas não tem meios, não tem um passador de slides, não tem, cara, se vira, negão. Se vira, faz com que tem, pô. Se não tem passador de slide, eu vou fazer lisolene, vamos pegar umas cartolinas aqui, vou pegar um quadro branco, não tem quadro branco, caguei, vou fazer outra coisa, vou fazer papel, todo mundo escreve no papel esta merda aí, vou fazer falando só, não vai ter meios visuais. Enfim, vou fazer, quem sabe que é lisolene, vou criar uns lisolene aqui, vou juntar uns 2, 3 soldados aqui pra gente fazer uns lisolene pra instrução. E é isso, cara. Vida militar é isso. Então eu já tinha a ideia de que a vida militar não ia ser fácil. Então eu que não podia, querendo entrar na vida militar, esperar uma vida fácil, pô. Eu tinha que fazer com aquilo que eu tinha. Eu tô atendendo caixa, não dá pra estudar. Vou puxar aqui, eu vou ler, e é isso. Obviamente chegou alguma coisa pra eu fazer, eu guardo ali, escondo a parada e tô fazendo meu trabalho que eu me comprometi com meu pai de fazer, que eu ia trabalhar lá no mercado, em troca de salário, em troca da metade do curso, enfim.
E depois todos os outros meios. Chegava final de semana, negão, você acha que eu estudava pra caramba? Não estudava. Chegava no domingo, igual eu te falei pra vocês, eu era casado. Então eu dava uma atenção já pra mulher, já dava uma atenção pra família, já saía. Gabriel, tu não estudava nada? Até estudava. Pegava ali uma horinha e meia, pouca coisa. Não era grandes coisas, não era grandes estudos. E, cara, hoje, se você for um cara dedicado, que estuda, você passa na ESA com muita facilidade. A nota da ESA baixou muito. A quantidade de concorrentes diminuiu muito. Então, na minha época, cara, 2017, o certo dos concursos é sempre ir subindo a quantidade de candidatos. Se eu não me engano, foram 111 mil inscritos. Pelo que eu soube, no ano passado foi 70 mil. A nota de corte foi gente com média 3 e pouco chamado, velho. Ou seja, quem estudou o mínimo, passou na prova, cara, foi chamado. Então, faça a sua parte, estude, se dedique. E outra, todo esse estudo hoje me ajuda nisso aqui, ó. Hoje eu tenho outra forma de calcular os meus estudos, a minha rotina de estudos. Então hoje tem várias coisas que eu não tinha antigamente. Ó, por exemplo, aqui é um aplicativo chamado Estudei. Tá aqui, ó, Direito Administrativo. Falta 1 hora e 31 minutos para eu estudar. Então aqui tá a matéria e do outro lado tá a medição de tempo e tudo mais, estudando Direito Administrativo para a OAB. Que eu vou fazer a prova daqui 360 dias, a minha primeira tentativa de prova, cara. Daqui 1 ano. E eu já estou estudando, voltado para o OAB. Então, é isso que eu quero de vocês, cara. É isso que eu quero passar com esse canal. Eu quero passar valores, a minha ideia aqui nunca foi falar sobre militarismo, mas o assunto acabou pegando, é o que vocês sempre pedem. Até porque eu tenho uma certa propriedade para falar, né? Mas a ideia é isso aqui, cara. Eu quero que vocês se tornem pessoas melhores, que vocês larguem as besteiras do YouTube, as besteiras do Instagram, as besteiras das várias plataformas de rede social que consomem o tempo de vocês, para vocês voltarem para a leitura, para a prática, para coisas que vão mudar a vida de vocês. Porque tem cara aí que está me assistindo que ganhava pouco igual eu ganhava, por mais que a empresa era do meu pai, mas o meu salário não era o salário do meu pai, pô. Eu só ganhava 1.000 e pouquinho, R$ 1.200. Então eu era um cara que ganhava R$ 1.200, por mais que tivesse um pai que tinha uma empresa, que não era uma grande empresa, era um pequeno mercado de praia, até hoje, tá lá até hoje, graças a Deus, mas eu ganhava R$ 1.200, cara. Então pra mim, a vida de militar, fora que eu queria o militarismo, queria viver a vida militar e tudo mais, queria ser do exército, sempre ficava falando com meu tio que é marinheiro sobre isso, e então pra mim mudou muito a minha vida e hoje eu busco novas oportunidades através dos mesmos meios que eu usei antigamente, estudo. Então hoje, quando eu estou no quartel, se eu tenho um intervalo, se eu tenho um momento em que eu não tenho nada para fazer, eu vou estar estudando, cara. E detalhe, o exército ainda ganha com isso, porque eu estudando direito administrativo, por exemplo, eu já auxiliei e muito o exército, eu já assessorei muito meus comandantes por causa dos meus estudos. O exército já ganhou muito com isso. Então, ainda mais na minha função como pregoeiro, como eu fiquei como pregoeiro aqui no BIS, no primeiro BIS, cara, foi absurdo a quantidade o quanto o exército ganhou com base nos meus estudos. Só que eu melhoro a minha vida e melhoro a vida das pessoas à minha volta. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. Se eu mudar minha profissão, vou ganhar mais dinheiro, vou melhorar a vida da minha mulher, vou melhorar a vida da minha filha, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe. Através dos estudos eu já estou melhorando a instituição, porque eu dou mais segurança para a instituição, tanto dos meus atos e quando eu estou assessorando os atos deles. Pô, se eu fosse o senhor, não decidia assim não, por causa disso. Tá na legislação isso. O STF tá entendendo isso e aquilo. Ou seja, eu estou estudando e estou melhorando eles. Então, quando você estiver estudando, por exemplo, quando eu estudava para a ESA, eu melhorava a vida do meu pai, pô. Eu tinha um raciocínio matemático muito rápido. Então, eu trabalhando no caixa, trabalhando na parte de conferência de mercadoria, registrar mercadoria no sistema e tudo mais, eu já melhorava a vida dele, pô. Ele tinha um funcionário mais capacitado. Então, pô, o estudo melhora a sua vida e melhora das pessoas à sua volta. Vamos lá, quais concursos eu fiz, só para vocês saberem? Somente ESA e SpaceX. Por quê? Porque na época não tinha esse entendimento do STF, ninguém nunca tinha levado para a justiça, e por graças a Deus, não sei o que aconteceu, mas a ESA e a SpaceX trouxeram editais em que não proibia o aluno, o cadete, ter dependente. Então eu tinha dependente, eu já era casado, eu não ia me divorciar por causa disso. Mas então a EAR tinha isso, e o colégio naval, a escola naval na verdade,
tinha também, a AFA tinha também essa proibição de ter dependente. Então foi isso, cara. Então, cara, 20 minutos de vídeo já. Então, falei demais dessa vez. Mas é isso. Gostou do vídeo, rapaziada? Ficou até aqui, cara. Se você ficou até aqui, é que você gostou do vídeo. Então não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui. Esse é um vídeo em resposta a um comentário. A mais de um, inclusive, perguntaram sobre quais concursos eu estudei, como era a minha rotina de estudo e tudo mais. Não esquece de deixar o like e comenta aqui que tipo de vídeo você quer ver. A gente não precisa necessariamente falar de militarismo não, tá? A gente pode falar sobre um monte de coisa, velho. Política, a gente pode falar sobre filosofia, a gente pode falar sobre um monte de coisa, desde que seja um assunto que eu saiba também, né? Mas se eu não souber, a gente pesquisa e a gente comenta, e vocês comentam aqui se eu tô errado, se eu tô certo. E diz aí como é que tá sendo a rotina de estudo de vocês. Valeu, um grande abraço, até mais, fui.